Hoje, dia do artesão, né? Dia 19/3, 19 de março, né? Dia do artesão, né? Então, eu estava vendo aqui essas manifestações de arte, não é? Quanta ancestralidade tem aqui, né? Então, aqui um quadro que é do pai da minha filha, né? Essa pintura aqui que foi da minha filha, né? Esse bordado aqui foi da minha filha, é da minha filha. Essa cuia aqui foi um grande amigo que me presenteou. E essa flor de crochê, né? Então, eu paro para falar um pouco sobre o valor da arte e da ancestralidade, né? Como é possível falarmos nisso, né? Na arte como ancestralidade. Olá, nesse 19 de março de 2025, né? Eu resolvi fazer um pequeno vídeo para falar sobre nós, né, artesãos, né? E sobre a importância da gente entender essa nossa profissão, não é, do trabalho com as mãos do artesão em várias frentes, né? E a ancestralidade, né? De onde é que veio esse nosso potencial de pegar uma linha e de repente fazer uma flor, né? Fazer uma flor, fazer um tapete, fazer um bichinho de amigurumi, fazer uma peça de vestuário, né? De onde vem essa nossa capacidade de interagir com esses materiais e assim produzir coisas utilitárias, né? Vem do saber dos nossos antepassados, das pessoas que vieram bem antes de nós, né? Então, nós artesãos, quando a gente faz uma prática, faz uma peça à mão, como é o crochê, como é o bordado, certo? Como é a pintura ou qualquer outra coisa que se faça com as mãos, com o uso mínimo de máquina, né? A máquina que eu tenho aqui, que eu uso para fazer uma peça de vestuário, é uma agulha, né? Um gancho, certo? A gente, como é que vem isso? Como é que vem isso na minha cabeça, né? Eu sei que hoje tem os passo a passo e tudo mais, mas apesar dos passo a passo, tem a nossa capacidade de interagir, né, com os nossos conhecimentos que foram preservados, com os nossos valores, e é assim que surge uma peça. Ela não surge do nada, né? Ela surge do nosso conhecimento da técnica e também da nossa curiosidade, da nossa capacidade de preservar valores que foram transmitidos de pessoas para pessoa. Que se hoje uma pessoa está na internet ensinando um passo a passo de crochê, ela aprendeu com outra pessoa, que já aprendeu com outra pessoa que nem sequer tinha internet, né? Então, como eu que aprendi crochê entre os 8, 9, 10 anos no máximo, eu não me recordo bem, mas eu acredito que seja nessa idade aí, eu aprendi com uma pessoa que já não está mais com a gente, né? Não foi na internet, né? Os primeiros pontos. E depois eu fui desenvolvendo só. Mas primeiro alguém teve que me dar esse pontapé, né? Então isso faz com que a gente transmita essa nossa ancestralidade, né? Esses valores dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós, e pega o material do dia a dia, né? Eu estou usando aqui uma linha super moderna de algodão, toda tecidinha, toda. Ela é um fio matizado, né? Todo usado uma pigmentação, deve ter sido até feito através de inteligência artificial, não sei. Mas bem antes disso, outras pessoas já deixaram os conceitos, já deixaram feito, né? Já deixaram o passo a passo para hoje a gente chegar aqui. Isso é ancestralidade. E isso nunca vai ser retirado de nenhum artesão, né? Então, aqui no Brasil, o artesanato, né, ele é bem anterior à existência, né, de quando o país, de aparecer esse nome Brasil, né? Brasil é bem depois dessa ancestralidade, né? O Brasil só tem 500 anos, né? A histórico aqui, a vestígio, que aqui a vida existe há cerca de mais de 12 mil anos. E tem pessoas que trabalham até com tempo maior, mas enfim.
Não é uma aula de história, é uma aula sobre a ancestralidade do artesão, mas aí a gente tem que se valer da história justamente por isso, né? Então, e esse artesanato que surgiu no Brasil, ele era bem anterior aos portugueses que aqui chegaram, né? Porque quando os portugueses chegaram, eles já trouxeram outras formas de artesanato. Não estou dizendo que é menos importante, mas os povos africanos e os povos nativos, que eram os povos indígenas, né? Eles tinham um arsenal de produção artesanal enorme, tá? E eles usavam os elementos da natureza para atender à necessidade do cotidiano, né? Assim como a gente usa o fio para tecer uma roupa, para atender uma necessidade do frio, né? Atender uma necessidade de uma roupa de praia, atender uma necessidade de uma bolsa, de uma bag, né? Que você vai colocar ali várias coisas, né? Tem uma utilidade cotidiana. Ele pegava essas coisas da natureza, esses utensílios da natureza, né? E transformava aquilo que seria útil para usar na caça, para o alimento, né? Para fazer a comida, não é? Para o deslocamento dos rios, ou como é que vocês acham que eram as canoas primitivas, né? Eram 100% artesanais, né? Não existia nenhum maquinário, eles faziam muitas vezes com a mão, com utensílios que fazia da própria natureza, de osso, de pedra, utensílios mais duros, né? Também usava esse artesanato nas suas celebrações, nas suas festas. É tão provável que isso tinha um valor inestimável que muitas dessas nossas artes, de cocais, dos povos nativos, por exemplo, foram parar na Europa, né? Muitos utensílios que eram usados na África foram parar nos museus europeus, né? E até hoje estão lá. Alguns já foram até repatriados, mas alguns estão lá, né? Isso é o poder do artesanato, vocês entendem? É o poder do artesão de transformar uma coisa que é da natureza numa utilidade prática, né? É uma rica história a gente mergulhar na vida de um artesão, né? Na vida de um artesão de uma população nativa, na vida de um artesão hoje, nesse mundo contemporâneo, né? E hoje, assim, hoje a gente vive o mundo do famigerado plástico, né? Tudo é de plástico, né? Até um fio que a gente, infelizmente, a gente vê o invólucro dele em plástico. Eu queria que já encontrasse uma tecnologia para que isso fosse abolido, né? Porque isso faz muito mal ao meio ambiente, né? Então, o plástico mesmo, ele vai se aprofundar, né, nessas artes manuais retiradas da natureza, como uma vasilha de plástico, um utensílio de cozinha de plástico, por exemplo. Ela foi tirada de um utensílio de cozinha de barro, né? Essa aqui foi minha filha que fez esse desenho maravilhoso nessa cumbuquinha de barro, né? E essa cumbuquinha já foi feita por um outro artesão. Então, aqui tem 2 artesãos unidos, tá? Linda essa vasilha, certo? Então, essa serventia do artesanato para a vida dos seres humanos, para a sobrevivência, né? Nós só sobrevivemos hoje por causa dos nossos artesãos ancestrais, né? Do nosso passado, dos nossos antepassados, né? Eu sou crocheteira, né? E muito embora alguns digam que o crochê ele tem origem no século XVI, né? Que começa na Arábia, no Oriente Médio, e vai alcançando o mundo através das navegações, através das rotas comerciais, né? Eu não creio muito nisso, eu discordo muito disso, né? Não sei se já tem pesquisa, ainda não me aprofundei com relação a isso, não. Mas eu acredito que o crochê, ele data da pré-história, né? Ele data do surgimento do homem no planeta. Como é que pode isso? O homem no planeta, quando ele surge no planeta, que ele vai
se proteger do frio, ele se protege do frio através de roupas de couro, né? Que ele retirava dos animais da caça e ali ele fazia uma roupa. Ele percebeu que ali ele tinha como se proteger. E aí ele começa a usar fios. Qual era o fio que ele usava? Ele usava fios, fibras da natureza e do próprio tendão do animal. O animal tem um tendão, né? Como todos os animais têm esse tendão, e esse tendão ele desfia como se fosse um fiozinho, né? E aí ele usava aquelas agulhas rudimentares também, aquelas agulhas feitas de osso, feitas de material de árvores, né? De pau. Então ele usava isso e tecia essas roupas. Então eu acho que os primeiros pontos do crochê também vêm aí, né? Vem desse tecer dessa roupa, né? Então, como é que eles faziam isso? Não o crochê como a gente conhece hoje, mas esse crochê mesmo é bem rudimentar, porque eu acredito que o crochê está muito ligado com a costura no geral, né? Com tudo que se trata de fios, de linhas de nós, né, meus amores? Então, é um pequeno vídeo para a gente refletir sobre esse Dia do Artesão, sobre essa importância da nossa ancestralidade, né? Eu gostaria de deixar um grande abraço a todos os artesãos do Brasil e quem estivesse vendo esse vídeo, até fora do Brasil também. E aqui eu me despeço de vocês, desejando que a nossa arte ela se fortaleça cada vez mais, não só através das redes sociais, mas através das comunidades, que as comunidades possam ver isso como um meio de sobrevivência, né? Um meio de enfrentamento ao mundo industrializado, ao mundo do plástico, né? Um mundo que não nos serve como exemplo, e sim esse mundo mais interior, né? Que a gente aprenda cada vez mais com nossa ancestralidade, que a gente valorize cada vez mais os nossos artistas locais, né? De cada comunidade, e que essas artes, seja o crochê, seja a pintura, né? Seja o bordado, né? Ela se perpetue, ela vai passando a cada vez mais e vai se fortalecendo cada dia mais, tá certo? Então, um grande abraço e feliz Dia de Artesãos para nós, né? Então, se você achou importante, ficou até aqui, dê o like, se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento dos artesãos aqui, ok? Grande abraço.